Olá, meus amigos de Ideal Espírita, que Deus nos guarde na santa luz, na santa paz, no amor infinito, que Jesus, nosso mestre maior, nos dê as forças necessárias para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada. Caminhada em direção aos altiplanos da luz, porque essa é a finalidade da vida. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, vamos chegar à luz plena de um espírito puro, que seremos todos. Neste momento, somos apenas espíritos em evolução, mas já temos uma caminhada, já temos uma bagagem, já temos uma parte do nosso trajeto percorrido, cada um com a sua história, com a sua experiência, com as suas aquisições, seus valores e com algumas dívidazinhas que são apenas oportunidade de refazer o que mal foi feito em outros momentos. Hoje nós vamos fazer uma leitura compartilhada do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Aqui está escrito Irmão X, mas a gente sabe que é Humberto de Campos. Capítulo 28, Kardec e Napoleão. Para nós espíritas e simpatizantes da doutrina dos espíritos, é um capítulo muito interessante, porque vai nos remeter a uma reunião que foi realizada no plano espiritual momentos antes de Kardec renascer para trazer à humanidade, mais tarde, a codificação da doutrina dos espíritos. Nós sabemos, como o livro A Caminho da Luz nos orienta, que os espíritos de grande relevância para a humanidade, como o próprio Cristo, eles vêm ao mundo com uma missão definida, com objetivos claros e trazem aquilo que é incumbido por Deus nesse percurso espiritual de um planeta. A missão de Kardec era uma missão importantíssima e foi muito bem concluída por ele. Então, antes dele renascer, houve nos páramos espirituais uma reunião. E essa reunião foi narrada para a gente, dentro daquilo que é possível, de uma construção linguística, das conceituações humanas, para que a gente pudesse entender. Penso que Humberto de Campos deve ter tido um esforço muito grande para poder traduzir essa reunião em palavras humanas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Vamos ver, então, na leitura, vai ser uma leitura compartilhada, o que ocorreu nessa reunião e quais as finalidades da reunião. Capítulo 28, Cartas e Crônicas, Kardec e Napoleão. Logo após o 18 Brumário, 9 de novembro de 1999. 18 Brumário, a gente sabe que foi um movimento que houve na França, ali na Revolução Francesa, nas diversas revoluções francesas, né? Naquele processo de libertação, liberdade, igualdade, fraternidade, e por aí vai. Então, 18 Brumário está relacionado a essa época e a essa disposição francesa de trazer, né, novos patamares da política, da filosofia, da ciência e uma série de questões. Então, logo após o 18 Brumário, né, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa. Então, Napoleão vai se fazer o primeiro cônsul da República Francesa. Reuniu-se na noite de 31 de dezembro, após essa consagração de Napoleão, em 1799, no coração da latinidade,
nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Século XVIII, 1799. Então, dia 31 de dezembro, na virada do século para o século XIX, houve uma assembleia de espíritos sábios e benevolentes nos páramos espirituais. Antigas personalidades da Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões de Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a muitos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Então, desde lá das Romas imperiais até os tempos mais atualizados, grandes assembleias de espíritos sábios, pontífices, né, os papas, os imperadores, os gauleses, né, a latinidade, toda ali presente naquela reunião extraordinária do plano espiritual. Mas não somente os latinos se fizeram representantes no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa. Israelitas famosos recordando o Templo de Jerusalém. Deputações eslavas e germânicas. Grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. Completando a latinidade, então, representante de todas as outras sociedades, gregos, né, os eslavos, os gauleses, os germanos, os teólogos, os hindus, os representantes de Maomé, os sábios da Inglaterra, os chineses. Então, todos aqueles espíritos sábios e benevolentes que representavam essas agremiações humanas estavam presentes nessa reunião. E muitos vultos da ciência e da cultura da humanidade que às vezes passa até desapercebido no anonimato, né? No concerto das brilhantes delegações que aí formavam com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Espíritos, né, que representavam os trabalhadores do progresso, voltariam à liça da carne para preparar a nova era da fraternidade e da luz. Então, aqui a gente já começa a perceber que essa reunião dos páramos espirituais com todos esses representantes de sábios, ilustres trabalhadores estavam sendo convocados para esse momento
queria surgir uma nova era para a humanidade, a era da fraternidade e da luz. Lembrando que isso foi em 1799. A espiritualidade maior estava convocando todos esses representantes de todas as nações, de todas as culturas, de todas as raças, para preparar uma nova era de fraternidade e luz. Continuemos, que o texto é grande. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, que nós vamos vê-lo muito no Evangelho segundo o Espiritismo, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Gutenberg, Galileu, Pascal, Newton, Cristóvão Colombo, Swedenborg e Dante. São tantos nomes que eu quase me perdi aqui na sequência. Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bussetti, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri. É nome demais da nossa história. E esses nomes estão nos livros dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos assinaram a obra, né, Santo Agostinho e tantos outros. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Esses espíritos que reencarnaram com essas personalidades, né, trabalham na renovação da Terra, religiosamente, culturalmente, filosoficamente, na ciência, nas artes, no modo de ser, de proceder, de agir. Sempre esses espíritos estão reencarnando com o objetivo de renovar a vida na Terra. É aquilo que Jesus disse: nunca vos deixarei órfãos, sempre enviarei um dos meus discípulos para estar convosco até a consumação dos séculos. E em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso, trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chinet, Bailey, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Esses aqui que têm um nome na história também como brilhantes, né? Principalmente Voltaire, Rousseau, Camille Desmoulins, Robespierre, Danton e todos os outros nomes estão aqui numa condição inferior aos que foram apresentados até agora. Mas a reunião é longa, tem muitos espíritos. Nós estamos aqui, até agora, Humberto de Campos está apresentando os participantes dessa reunião, desse conclave da luz, dos altiplanos sublimes, das esferas do Cristo, de Jesus e tantos outros eminentes missionários de Deus, os ministros de Deus, como diz o livro dos Espíritos, aqueles que são encarregados de executar as ordens divinas ou fazer prevalecer as leis divinas no concerto universal dos mundos. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. Em breve instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu,
emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo. Depois que alguns eminentes espíritos falaram nesse conclave, nessa reunião, os clarins espirituais anunciaram a vinda de alguns mensageiros da luz que estavam em missão no corpo ciclópico do planeta, ou seja, no momento do repouso físico, onde o espírito se desdobra e vai para a vida espiritual, como diz Allan Kardec, a partir da pergunta 400, né, que o espírito jamais fica inativo, ele sempre entra numa vida de relação através do sono e do sonho, aquilo que nós chamamos de desdobramento. O reduzido cortejo de sombras que parecia estranha e vacilante, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontava a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Então, espíritos encarnados, já em missão, se desdobraram e foram para esse conclave. Só que pareceu estranho, né? Porque a gente está no corpo, a nossa condição é mais reduzida. E esses espíritos, diante dos que lá estavam, né, estavam bem apagadinhos, porque a matéria tem essa propriedade de reduzir, né, de conter o espírito. À frente dessa expedição, desse grupo de espírito, vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. 9 de outubro, 9 de novembro, Napoleão se fizera o pró-cônsul, ou o primeiro cônsul da França. No 31 de dezembro, houve essa reunião. Então, um mês depois, praticamente, 50 dias, que Napoleão havia se declarado o primeiro cônsul da França, houve essa reunião e ele foi convidado a participar dessa reunião. Então, Napoleão e alguns eminentes espíritos subiram ao plano espiritual para participar dessa reunião. Vamos aqui, porque é muito interessante esse texto. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico, recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhes apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhes fora preparada. Aquele foi recebido por figuras da Roma antiga. É sabido na tradição aí da doutrina, né, que nos é dado saber, como diz Emmanuel, que nos foi dado saber, que Napoleão também, o espírito que animou a personalidade de Napoleão foi César o Grande, e anteriormente Alexandre o Grande. Então, o mesmo espírito que animou essas três personalidades de vulto na humanidade, que trouxe grandes conquistas no plano humano, deixou o nome gravado na história, foi recebido por diversas figuras da Roma antiga, ou seja, ele foi reconhecido como aquele que deu origem ao Império Romano ali no tempo áureo, dos 100 anos antes de Cristo para até 700 anos depois, até 1300, quando o Império Romano do Oriente foi desfeito. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontrava-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio XII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo.
Esses espíritos, olha aqui, gente, Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio XII. Pestalozzi a gente sabe que foi o professor de Rivail, do aluno Rivail, lá em Yverdun, na Suíça. Além de muitos outros. Esse é o cortejo que veio com Napoleão e que eram almas apagadas ali, né, constrangida a entrar naquele palácio de luz. Imagina só. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Passamos ideia de entrar num recinto desse. Como não devem ser as vibrações. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhes cobria a face. A dureza do coração não permitiu que ele chorasse, enquanto os outros choravam. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins soaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cismos no rumo do imenso infinito. A gente sabe que o espírito ainda envolvido na carne tem muita dificuldade. Aqui, Napoleão também encontrou essas dificuldades, mas a gente sabe da personalidade que o animou, e diante dessas outras personalidades aí, como que a frequência vibratória dos seus sentimentos, pensamentos, emoções definem o seu modo de ser. Então ele acenava mais fechadinho, sem chorar. Aí os clarins anunciaram a chegada de uma outra comissão. Só que dessa vez viria do alto, do mais alto ainda. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Como que se aquelas que ali já estavam já não eram suficientes, agora vem estrelas resplandecentes acima dessas estrelas que já estavam nesse conclave de luz. Uma estrada se projetou dos céus para aquele ambiente. Em alcançando o solo delicado daquele ambiente, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultavam em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhes na cabeça, como que a aureolar-lhes de bênção o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cedro dourado a reclamar-lhes de sublime, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicitas invisíveis através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam silenciosos no sinal de respeito diante desse espírito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. Somente nesse momento, Napoleão se moveu em direção a esse espírito nobre
que veio com uma tiara de luz resplandecente que causou comoção no ambiente. Aí ele se prostou genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abençoá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos. E uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão. Quase que eu embolei nas palavras. Geralmente eu embolo, mas agora foi: exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá a terra atormentada, descerrará à terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, aquele espírito que veio com aquela tiara de luz, aquela beleza que paralisou o ambiente, do qual um coro de zefirós abriu em cânticos indefiníveis, causando comoção a todos, trazendo Napoleão à sua frente e se prostrando de um processo de genuflexo. Esse espírito é o espírito que iria animar a personalidade de Allan Kardec. E uma voz do céu. Agora a gente vai ver páramos dos páramos espirituais. Essa voz que provavelmente nós vamos confirmar que é a voz de Jesus, chama a atenção de Napoleão para aquele espírito que iria trazer para a Terra um novo ciclo de uma nova era. Iniciar um ciclo. Ciclos espirituais a gente sabe que demoram tempos, 3 gerações, milênios, mas é um novo ciclo. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante ao pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhes a obra renascente. Aqui a voz se dirige a Napoleão. César ontem, Júlio César, o Grande, o primeiro, Depois teve o Caio Júlio César Otávio, que foi o que está descrito lá no livro Boa Nova. Esse César é aquele anterior, o que deu forma ao Império Romano. E chama o discípulo de pontífice da luz. E ele está falando assim: renova perante o evangelho os compromissos assumidos na obra nascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas da Roma e da Gália, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapson e de Munda, remanescentes das batalhas de Geórgia e de Alésia, aqui se surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhastes e escarnecestes, a fim de que lhes garantas a missão gigantesca,
junto à humanidade nos séculos que vamos iniciar. Nos séculos que vamos iniciar. O fato é que é direto para Napoleão. É direto para Napoleão. Renove a sua conduta através do Evangelho. Você foi colocado aí por uma missão para preparar o terreno para o emissário da luz, o pontífice da luz, que seria mais tarde Allan Kardec. Neste momento, Napoleão estava exilado, momentos antes. Aqui a gente vê que ele já tinha sido proclamado cônsul, auto-se proclamado primeiro cônsul. E ele estava recebendo dos páramos espirituais a oportunidade de retornar ao cargo e à função de imperador francês, para que ele pudesse dar unidade à Europa e fazer com que Kardec encontrasse um ambiente mais propício para trazer a doutrina dos espíritos, que é uma mensagem de Jesus, do Espírito da Verdade, e ele estava, então, sendo advertido quanto a essa responsabilidade. A ilha que ele estava era para mostrar a pequenez da vida humana. E por mais que a gente tenha um título de cônsul, primeiro cônsul, de papa, de rei, de presidente, de X funções, são reduzidas as nossas possibilidades perante a vida maior. Muito reduzidas. Quem tem luz aqui é quem não, né, levanta a espada para oprimir o seu irmão. Napoleão está na posição de primeiro cônsul, mas de plena submissão ao pontífice da luz. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. A gente sabe que a Revolução Francesa cortou muita cabeça, derramou muito sangue. Ele foi colocado ali para harmonizar, para poder dar uma ordem, um sentido, uma equilibrada no ambiente, para que as coisas pudessem acontecer de forma mais favoráveis. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. Até as vitórias que ele teve não foi exclusivamente ao gênio dele, teve as forças superiores da vida preparando o ambiente para a nova era. E a gente acha que a gente é dono da verdade, que a gente faz, que a gente descobre, que a gente carrega o pendor, né? O pendor não, né? O brilhantismo de descobrir curas, vacinas, inventar objetos, mandar naves para o espaço para recolher fotos, informações, estudos. Tudo que a humanidade traz para o campo da matéria, os autores acham que eles são os verdadeiros autores. Acham. E muitos deles vão para a história como os inventores, os gênios, isso e aquilo, aquilo outro. Mas a lei divina trabalhando, há trabalhadores divinos trabalhando, e as coisas vão chegando no tempo certo, conforme tem que ser. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida, através das suas leis que nunca erram. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao auxílio do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. O poder corrompe. E a gente vê aí na nossa sociedade, principalmente a brasileira, como que o poder está corrompendo os bons costumes, disse Jesus. O poder corrompe os bons costumes.
indicado para consolidar a paz e a segurança, essa era a obrigação de Napoleão, e trazer uma estabilidade para o mundo europeu da época, né? Para que pudesse ser iniciado as novas balizas da Era Nova. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Vaidade a gente não tem problema nenhum. Eu penso que nós já perdemos esse quesito das fragilidades humanas. Nós hoje somos espíritos mais humildes, mais simples. Isso chama ironia socrática. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, aquilo que foi anterior, e o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício, não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Tudo aquilo que Napoleão fez foi advertido para ele não fazer nesse conclave. Era para dar liberdade, consolidar a fraternidade, a harmonia e a paz. Ele oprimiu, guerreou, escravizou. E lembrando que o Brasil teve a corte de Dom João VI por muito tempo e foi benéfica para o Brasil por causa das guerras napoleônicas e pela invasão de Napoleão ao solo português, ou, pelo menos, né, o direcionamento das suas tropas para aquela pátria. Aí trouxe Dom João VI para o Brasil. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade. Então, ele veio para garantir os excelsos princípios da paz. Paz espiritual, da harmonia espiritual para o excelso discípulo do Cordeiro de Deus, que seria Allan Kardec. Vamos voltar aqui para não ficar sem sentido a frase. Vamos ler todo o parágrafo. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade, do perdão, do serviço e da fraternidade. Bondade, perdão, serviço da fraternidade e do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorioso e glorificado sólio de sabedoria e de amor. Olha a orientação que lhe foi passada. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e esclarecerás horizontes mais altos da vida. Vamos repetir. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições atormentar-te-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extensos desertos. Ele teve uma segunda chance, que ele já tinha sido exilado. Aí ele conseguiu voltar e se proclamou o primeiro cônsul. Isto por causa das leis divinas.
que o havia enviado para consolidar a harmonia na Europa e a paz tanto quanto possível, para que o discípulo do Cristo viesse com a missão de trazer para a humanidade a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Depois dos avisos salutares que ele recebeu o anterior, ele é advertido, olha, se você acertar na mão dessa vez, honrares os teus compromissos, tu escalarás altiplanos da luz, horizontes da vida mais alta. Porém, se voltar a fraquejar como está acontecendo, se você deixar que a vaidade, o orgulho, né, e esse monte de pompas humanas te domine, você vai passar por um período aí de sombrias aflições. Basta perceber que quando ele chegou no meio dessas entidades venerandas, ele abaixou a fronte, ficou receoso. E essa voz que está falando é a do Cristo, né? Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. O século XVIII, então, foi o século que foi preparado o terceiro milênio. E nós vamos lembrar, eu não sei se vocês estão cientes, que nós estamos em 2020. Ou seja, o terceiro milênio começou há 20 anos atrás. Então, nós só estamos nos 20 primeiros anos dos 1000 anos que nós temos. Porém, esse terceiro milênio ele vai ser pautado pelo cristianismo na Terra verdadeiramente consolidada no nosso coração. Que é um mundo de regeneração. É um mundo de preparação para um mundo ditoso. E essa preparação começou lá no século XVIII, com Napoleão, século XVII, um pouquinho do século XVIII. Aí nós vamos ver que mais tarde Kardec consolidou a doutrina dos espíritos, codificou, e nós tivemos o surgimento de diversas ciências, filosofias que ampliaram a capacidade de raciocínio humano. Então, nós estamos aí no século XX, o século da tecnologia, da informação, da imagem, da velocidade, o terceiro milênio que abriu com a multiplicação de tudo isso em poucos anos. Nós temos em 20 anos do terceiro milênio que o mundo não teve em milênios de conhecimento e produção de tecnologias e outras coisas que favorecem a vida humana. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. Estamos vendo aí, né? As culminâncias das ciências do mundo de hoje. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Lembrando que é o terceiro milênio. Ainda temos cativeiros, ainda temos religiões aprisionando a mente humana, ainda temos uma ciência deformada, ainda temos muita dificuldade. Por quê? O personalismo humano, a torpe vaidade, o orgulho, o homem se achando Deus e muitas coisas ainda preponderam ou prevalecem. Porém, o terceiro milênio vem com essa missão de limpar essas questões, trazer para a nossa vida luz e consciência cósmica. Estamos nos primeiros 20 anos. Falta só 980 anos para a gente consolidar essa nova era. Cânticos de alegria e esperança anunciavam nos céus a chegada do século XIX. E, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltavam para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. Naquele momento, cânticos
de alegria anunciava um novo século. O Espírito da Verdade e aqueles que estavam na sua companhia voltaram para o alto. Eu fico imaginando esse alto. Se essa reunião já foi no mais alto, e ainda esses espíritos vão para o mais alto ainda, dá para a gente pensar muitas coisas, né? Até quando nós vamos ficar aqui no mais baixo, na rasteira idade da vida, andando pesadamente com esse corpo muito constrangedor para o espírito, já que nós temos essas bênçãos nos esperando. Só que para alcançar essas bênçãos, para escalar esses horizontes mais altos da vida, nós precisamos cumprir com os nossos deveres, cada um dentro do seu patamar, da sua conjuntura, da sua estruturação, da sua configuração reencarnatória. Aí vem o apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne, no próprio leito. Aquele espírito que seria Allan Kardec, que a gente viu que tinha uma tiara de luz resplandecente, que causou admiração em todas essas figuras históricas e que nós veneramos os nomes, ele trouxe Napoleão para reacomodá-lo no corpo. Enquanto a corte do Espírito de Verdade alçou o voo aos mais altos, Kardec trouxe Napoleão ao próprio corpo. Aí vamos para a fase final do texto. No dia 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num berço, num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando, a sedução do poder. O poder corrompe os bons costumes. E, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804. Kardec renascia, Napoleão se embriagava de poder e se proclama imperador em 1804, no ano que Kardec renasceu. A reunião foi em 1799, no último mês, né, dia 31, no último dia. Então, 4 anos depois, Kardec reencarna, Napoleão se proclama imperador da França e, quiçá, do mundo. A gente não sabe qual que é a loucura do poder. A gente vê tantos homens aí se perdendo por causa do poder. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi advertido, orientado pelo próprio Cristo, participou de uma assembleia brilhante, teve, né, o aconchego do retorno ao corpo físico por o benfeitor Allan Kardec. Mesmo assim, ele se embriagou de poder e se colocou nas aventuras sanguinolentas da guerra. Foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena. Perdeu a oportunidade. Saiu do exílio por concessão do mais alto, embriagou-se no poder, desconfigurou a sua missão e se aventurou pelas sanguinolentas guerras. Aí o mais alto determinou a sua retirada e ele foi colocado na solidão da ilha de Santa Helena, onde esperou a morte. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza
na humildade de um mestre-escola, Yves Verdun, Hippolyte Léon Denisard Rivail, aluno eminente do Yves Verdun, tendo como mestre Pestalozzi. E depois o mundo, né? Ele veio ser mestre-escola do mundo, nos ensinar os códigos divinos da recuperação da nossa consciência diante das leis cósmicas, das leis de Deus. Muitas vezes, atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra. Allan Kardec deu integral cumprimento da divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente, lentamente, palmo a palmo, milímetro a milímetro, homem a homem, como diz Emmanuel, será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascência da luz para o mundo inteiro, não como a sublime religião, mas a sublime renascência de princípios éticos, morais e espirituais que conduzirão o espírito às consciências cósmicas, ao altiplano da luz. Essa reunião Kardec-Napoleão aconteceu nos páramos espirituais e todos os espíritos comprometidos com Cristo em todas as áreas da vida humana, desde a política ao servo, da filosofia, da ciência, da tecnologia, da educação, da intelectualidade, todas as áreas. Onde quer que tem alguém fazendo algo, tem uma área específica, mas é regida pelas leis divinas. Então, esses representantes notáveis e dignos, para a gente lembrar que para fazer parte de uma reunião como esta, é preciso ter a túnica nupcial. Jesus deixou claro desse conclave de luz, desse banquete. Amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Jesus deixou claro. Então, tinha de ter essa túnica nupcial, essa luz luminosa perispiritual que envolve o espírito, para participar dessa reunião. Kardec, então, foi trazido para conversar e, através do espírito da verdade, orientar Napoleão para que ele pudesse se rever, se reorganizar e cumprir com os deveres para os quais ele foi reencarnado. E nós também podemos nos pensar, porque nós também somos ascendidos em momentos de desprendimento do corpo físico pelo espírito e vamos às nossas regiões possíveis no plano espiritual e ter a orientação do nosso mentor espiritual. A gente sabe que naquele processo pré-morte, quando as pessoas estão em coma, quase morte, elas passam alguns meses, anos em coma, alguns dias. Quando elas voltam, elas modificam o comportamento. À noite, nós também temos esse processo de pré-morte, porque toda noite é uma morte, né? É uma preparação para a morte, como diz a espiritualidade. E no plano espiritual nós somos orientados, advertidos, pacificados, nós ganhamos energização, nós ganhamos uma série de coisas. Isso aconteceu com Napoleão, diante daquela assembleia de ilustres e eminentes representantes da luz. Kardec, uma corte de espíritos e o próprio espírito de verdade, que veio orientá-lo para que ele pudesse preparar o campo para que a doutrina dos espíritos, através de Kardec, pudesse vir ao mundo. E quando essa doutrina viesse ao mundo, ia começar a preparação para o terceiro milênio. Então, podemos considerar com isso que o século XIX e o século XX, dentro desse contexto, foi os primeiros pilares de preparação para o terceiro milênio. Mas eu penso que foi os pilares mais importantes e seguros. Kardec, na sua adjacência ali, Leon Denis, Gabriel Delane, e Alexandre Ksakov e muitos outros, que eu não vou lembrar o nome. Né? No século XX, nós temos aí Eurípides Barçanufo, no finalzinho do século XIX, no princípio do século XX,
Chico Xavier, durante o século XX quase que todo, né? De 1910 a 2012, 90 anos, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, e hoje a gente tem aí uma enormidade de trabalhadores do Cristo na divulgação da doutrina dos Espíritos, preparando o nosso coração, o nosso entendimento e a vida humana para esse terceiro milênio, que está iniciando, está no princípio. E nós já estamos vendo as forças superiores da vida agindo na transformação moral do nosso planeta, acontecendo coisas com velocidade e rapidez, porém, determinado pelo Cristo que essas coisas iriam acontecer. Está lá no sermão profético de Jesus, que ele fala para a gente que haveria um tempo que haveria guerras e rumores de guerras, né? Mas não seria o fim. Que apareceriam falsos cristos e falsos profetas, mas também não seria o fim. E que chegaria um momento que o mal teria que transbordar para aí sim fazer a renovação e uma nova mentalidade, uma nova modalidade de vida. A espiritualidade vem trabalhando nos bastidores, as leis divinas vêm conduzindo as nossas vidas. Jesus não é marinheiro de primeira viagem. Jesus já é um espírito crístico há bilhões de anos antes da formação do nosso planeta. Então, está tudo no lugar. As leis divinas estão conduzindo perfeitamente no lugar. A última fala, para a gente encerrar, André Luiz vai nos trazer nas suas obras uma informação, e penso que foi Alexandre que repassou isso para ele, se eu não estiver muito enganado. Ele fala o seguinte, que quando os homens estão gritando por socorro, a espiritualidade já fez a parte dela. Isso num caso de um senhor que estava quase desencarnando por trombose, e eles conseguiram reverter o processo. E quando ele começa a gritar que o povo acorda de noite, de madrugada, que eles começam a gritar desesperado pela quase morte do senhor, André Luiz é convidado a se retirar do recinto, porque eles já tinham feito a parte deles, tinham reconduzido as energias necessárias para que aquele senhor não desencarnasse naquele momento, se tivesse aí uma sobrevida por necessidade, por um pedido muito valoroso da sua mãe desencarnada. É assim, quando nós estamos gritando por socorro, e esse momento eu penso que a humanidade está gritando por socorro, lembremos, Deus já fez a parte dela. Estamos a caminho da luz, e o terceiro milênio, com toda certeza, será um milênio de muita prosperidade espiritual para a humanidade e para todos nós que quisermos e fizermos a nossa parte, cumprindo com os nossos deveres. Mesmo que sejam mínimos, mesmo que não seja tão relevante como o de Kardec, o de Napoleão e daqueles espíritos que ali estavam. Muita luz, muita paz, muito amor na sua vida, que Deus vos guarde e vos ampare sempre. E que assim seja.